Seria muita inocência nossa a gente achar que só herdou da mãe os lindos olhos azuis, o cabelo castanho dos pais. Seria muita inocência nossa achar tudo isso. A gente herda muito mais pelo nosso DNA, muito mais. A gente herda crenças, a gente herda comportamentos, a gente herda padrões energéticos. Quando a gente fala de estrutura genética, muitas vezes a gente olha só para a aparência que a gente herdou dos nossos pais, a gente olha só para doenças genéticas que a gente tem uma propensão a ter, então diabetes, hipertensão, câncer, enfim. Então para pensar num nível mais a fundo agora, né? Vamos quebrar essa ilusão. Se eu herdei da minha mãe os olhos castanhos, o cabelo preto, né? Tô falando de mim agora, eu herdei muito mais coisa, que está muito além da aparência. Eu herdei comportamento, eu herdei coisas que são mais profundas. Às vezes eu olho pro meu filho, né, que é a minha cara, e foi por causa de ficar olhando e observando ele esses dias que eu pensei nesse tema. Eu fiquei olhando pra ele assim, e eu falei, gente, ele é a minha cara. Só que isso é o que eu tô vendo fisicamente. E as coisas que eu não consigo ver e ele herdou também. Quantos padrões limitantes meus será que ele herdou? Eu fiquei me questionando isso. E quanta cura eu já promovi em mim e ele herdou também. Também fiquei me questionando isso. Então, quando uma pessoa decide se curar e inicia um movimento de cura, ela cura as próximas gerações. Se você decidir se curar, seja do padrão que for, da doença espiritual que for, você cura todas as próximas gerações que vão vir. Primeiro, essa cura vai passar geneticamente, energeticamente, para o DNA das próximas gerações. Segundo, você muda todo um sistema de mentalidade. Se você vem de uma família que tem um padrão de escassez, estude educação financeira, estude prosperidade, estude uma mentalidade próspera, rompa com esse padrão. Se você vem de uma família que tem um problema de doença, de padrão alimentar, estude sobre isso também, rompa, se cure, rompa esse processo de adoecimento que vai passando de geração em geração. Se você teve uma educação assim ou assado, vai estudar sobre educação parental também, veja se a educação que você recebeu foi a melhor. Eu conheço gente que até hoje, século XXI, ainda acha que a melhor forma de educar uma criança é batendo, gritando e castigando. Eu venho dessa criação, eu venho dessa mentalidade também. A minha mãe, apesar de ter sido uma mãe muito amorosa também foi criada dessa forma, né? Na base do castigo, do grito, da bronca, né? Da surra. E eu, durante muito tempo da minha vida, acreditei que essa era a forma de educar uma criança, que era a melhor forma, que, nossa, tem casos que realmente a criança precisa apanhar. Só que chegou um momento, eu tô num caminho de cura, chegou um momento que eu tive que olhar pra minha caminhada e falar assim, não, peraí, será que é isso mesmo? Será que é a melhor forma de educar uma criança através dessa violência? O que isso pode gerar lá na frente? Principalmente agora que eu sou mãe. Né? Quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu tive que despertar para isso ainda mais rápido. Então eu fui descobrir, eu fui ler, eu fui entender qual que é o melhor caminho para eu educar meu filho. Claro que nesse caminho eu vou errar porque eu também estou aprendendo, né? A mãe perfeita não existe, mas o que eu quero dizer é que eu fui entender que aquela educação é uma educação violenta. E existe uma outra forma de educar uma criança através de uma educação não violenta. E eu também estou me curando. E olha só quando eu iniciei esse movimento de cura, por exemplo, com essa questão da educação, foi que eu tive dimensão do quanto estava enraizado em mim essa forma violenta de falar. Porque antes de eu educar o meu filho, que acabou de nascer, tem 2 meses, eu já educava os meus enteados. Eu tenho um enteado de 15 anos e outro de 9 anos, que já estão comigo há alguns anos, né? Então, eu comecei a perceber quanto a minha fala era violenta e o quanto ela ainda é em alguns momentos. E eu, opa, porque é como eu falo sempre aqui nos meus vídeos, eu tenho vigilância e atenção com o meu caminho de cura, porque eu ainda estou oscilando, ainda estou me ajustando. E é importante a gente saber isso, porque não adianta a gente achar que vai desconstruir um padrão do dia para a noite. Então, quer dizer que eu fui criada uma vida inteira dentro de um padrão, foi enraizado no meu inconsciente, que aquele era o padrão de educar. Aí agora eu li meia dúzia de textos de educação parental e eu acho que é assim, ó, eu vou virar mãe do ano. Não! Tem um processo para eu desconstruir aquilo, para eu construir um caminho novo. E eu tenho buscado fazer o meu melhor. É como eu falo sempre, a gente não consegue construir uma casa em cima de outra casa. Precisa primeiro desconstruir o que está ali para você ter um terreno limpo para construir algo novo.
Então, procure observar quais os padrões que a sua família tem, quais os sistemas. Eu já atendi gente que a pessoa tinha um padrão de confusão absurdo assim na vida dela. Tava em confusão com um, em confusão com o outro, e treta com o outro, e aí, atendendo a pessoa, eu ia percebendo que a mãe dela também era assim, que a avó dela também era assim, que fulana da família dela também era assim, e a pessoa estava dentro desse sistema. E romper com isso é um trabalho gigantesco, exige um empenho muito grande. E aí, quando este felizardo desperta e se cura, ele cura todas as próximas gerações. Porque se eu, por exemplo, rompo um padrão de escassez da minha família, naturalmente eu vou passar uma mentalidade de prosperidade para o meu filho. Se eu rompo um padrão de uma má alimentação, naturalmente o meu filho vai ter uma alimentação saudável. Ele não vai precisar se curar disso lá na frente, como eu estou tendo que reestruturar um tanto de coisa na minha vida hoje, né? De padrões que foram passados de geração em geração e não teve ninguém ali que despertou antes disso, né? Então, gente, a gente está numa era de tanto conhecimento. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei assim para ela que eu estava muito feliz com a minha maternidade em vários aspectos. E um dos aspectos que estava me deixando muito feliz era poder ser mãe num período que a gente tem acesso a tanto conhecimento. Então, eu tenho estudado tanta coisa. Esses dias eu estava estudando a respeito de introdução alimentar, por exemplo. E eu descobri, né, uma outra forma de fazer introdução alimentar da criança que é muito diferente do que a minha avó fez, do que a minha mãe fez. E eu estava estudando para entender. No primeiro momento, aquilo me causou um estranhamento, porque é muito diferente. Depois eu fui entendendo, fui lendo e falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Então, olha só que coisa incrível, eu descobri uma outra forma de fazer, buscando, indo atrás, tentando expandir minha mentalidade, tentando expandir minha consciência cada vez mais em diversos aspectos da minha vida, desde um mínimo detalhe, desde um detalhezinho mesmo, até aspectos maiores da minha vida. Então comece a observar quais os padrões da sua família. Esses dias eu postei uma coisa no grupo dos meus alunos, que era uma imagem de uma cobra engolindo outra cobra, assim, estava escrito alguma coisa mais ou menos assim, eu criticando, aliás, a minha família me criticando por comportamentos que eu aprendi com eles, e eu criticando eles de volta por observar esses mesmos comportamentos que eu também faço. Então olha que coisa de louco, né? E aí a gente vai criando esse emaranhado denso, assim, né, com a família da gente. Então, observe quais padrões você consegue quebrar. Não é pra você ficar julgando a sua família, não. Ah, minha mãe é assim. Ah, meu pai é assado. Ah, eu vou romper com isso. Ah, eu vou quebrar no seu... Não é pra você julgar, condenar. Porque se você se acha o salvador, né, praticante do bem, né, do maior bem do planeta, e o seu pai e a sua mãe são os ruins, já tá errado. Já tem ego na história. É pra você olhar, honrar a história do seu pai e da sua mãe, aceitar com gratidão. Eles deram o melhor que eles podiam, dentro do que o nível de consciência e conhecimento deles permitiu. E agora você vai fazer o seu melhor. É dessa forma, é dentro de uma paz. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha com alguém que você gosta. Me ajuda a crescer nessa plataforma do YouTube para que esse conhecimento chegue para cada vez mais pessoas e mais pessoas possam despertar nesse caminho de cura que a gente vem aqui caminhando junto. Muito grata!